Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro da obra básica do Espiritismo, livro de autoria de Allan Kardec, a Gênese segundo o Espiritismo. Estamos estudando o capítulo 5, que trata de antigos e modernos sistemas do mundo. Nós estamos lendo lemos até o item 12 e vamos iniciar o item 13. A partir de Copérnico e Galileu, as velhas cosmogonias deixaram para sempre de subsistir. A astronomia só podia avançar, não recuar. A história diz das lutas que esses homens de gênio tiveram de sustentar contra os preconceitos e, sobretudo, contra o espírito de seita, interessado em manter erros sobre os quais se haviam fundado crenças supostamente firmadas em bases inabaláveis. Bastou a invenção de um instrumento de óptica para derrocar uma construção de muitos milhares de anos. Nada, é claro, poderia prevalecer contra uma verdade reconhecida como tal. Graças à tipografia, o público, iniciado nas novas ideias, entrou a não se deixar embalar com ilusões e tomou parte na luta. Já não era contra indivíduos que os sustentadores das velhas ideias tinham de combater, mas contra a opinião geral que esposava a causa da verdade. Quão grande é o universo em face das mesquinhas proporções que nossos pais lhe assinavam. Quanto é sublime a obra de Deus, desde que a vemos realizar-se conformemente às eternas leis da natureza. Mas, também, quanto tempo que de esforços do gênio, que de devotamentos se fizeram necessários para descerrar os olhos às criaturas e arrancar-lhes, afinal, a venda da ignorância. Então, conforme a gente viu, né, no episódio anterior, nas leituras anteriores dos outros itens, foram necessários aí 1500 anos até chegar aí a Copérnico e Galileu, para que as velhas teorias, né, e aquela coisa de a Terra é feita por terra, ar, água e fogo, existe uma abóboda sobre o planeta e essa coisa toda desaparecesse. Era necessário a construção do aparelho óptico aqui que ele está falando, que no caso é um telescópio, né? Um telescópio, para que, observando as estrelas, se pudesse ter firme a ideia de que aquilo que a gente pensava que estava tudo no mesmo plano, ou seja, as estrelas na verdade estavam espaçadas por centenas de milhares de bilhões de quilômetros, né? A ideia de que era
a Terra o centro do universo, porque da base dos nossos olhos a gente via tudo girando ao redor da Terra, mas que com o telescópio a gente percebe que é a Terra que gira ao redor do Sol, né? E a Terra seria redonda e não plana como era aquinhoado. Só que, né, 1.500 anos se passaram de desenvolvimento da inteligência humana para que a gente chegasse e nesses dois espíritos, Copérnico e Galileu, apresentassem essas soluções científicas e essas teorias científicas muito mais próximas da verdade do que aquilo que a gente estava acostumado. Por isso que ele diz que a astronomia não tinha mais como recuar, né? Só podia avançar. Ela não tem mais, não há como permanecer. Só que, né, não era só uma questão de ignorância, não era só uma questão de você, por ignorar, dizer isso não é verdade, porque isso é fácil de resolver. Você apresenta os fatos, você ensina e a pessoa vai compreender aquilo, vai entender aquilo. Mas não era contra isso que esses grandes espíritos estavam lutando. Eles estavam lutando contra esse espírito de seita que precisava manter os erros do passado porque eles tinham, aspas, convencido, vendido os seus fiéis, né, a ideia de que as bases que eles apregoavam eram inabaláveis e representavam a vontade de Deus. E aí, com essa invenção desse equipamento, né, desse telescópio, essas bases se sentem abaladas, elas não são mais como eram antes. Ao lado disso, né, há também, que ele diz aqui, né, para quem não sabe, tipografia é a capacidade de construir informações através da grafia, mas essa tipografia ela é usada, por exemplo, para imprimir livros, né, imprimir jornais, imprimir revistas, né? Então a tipografia ela dá um novo volume, vamos colocar assim, de acesso à informação, né? Então as pessoas agora não dependem apenas de uma ou outra pessoa que vai falar, comentar com um círculo, vamos dizer assim, pequeno de pessoas. Pela tipografia, pelos livros que são escritos, pelas revistas, pelos artigos de revistas que são escritos, pelos jornais que começam a circular e já circulam nessa sociedade, esses conceitos e essas ideias são amplamente difundidas e divulgadas, e esse processo vai sendo recebido, né, por diversas mentes em diversas classes sociais, mas já com a inteligência algo definida, já com a inteligência algo capaz de julgar aquilo que tem alguma noção de verdade e aquilo que é uma aberração. Então essas ideias, por serem a verdade, elas recebem ali um reforço, né, da opinião geral, que esposou, né, que é o normal, você vai acreditar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é verdade. E a partir daí, né, o pensamento de quão grande é o universo e quão mesquinhas eram as ideias daqueles que tentavam manter os erros anteriores, né? Além disso, quão sublime, quão maravilhosa é a obra de Deus quando você olha para o universo com o olhar que Galileu e Copérnico estavam apresentando, né? Então, assim, não tem como a sua inteligência aceitar mais aquelas ideias mesquinhas que estavam sendo difundidas ou sendo aceitas como verdade até esse momento dessas novas ideias e dessas novas dessa nova maneira de encarar aí o universo e consequentemente a gênese desse universo, né? Então não tem mais como você fugir, mas isso custou bastante esforço desses homens de gênio, desse devotamento incessante que eles tiveram para que as pessoas
tivessem, como ele diz aqui, a venda da ignorância arrancada dos olhos, né? Então, para que as pessoas que buscavam pela verdade tivessem as respostas que elas tanto ansiavam. Sigamos na leitura. Estava desde então aberto o caminho em que ilustres e numerosos sábios iam entrar a fim de completarem a obra encetada. Na Alemanha, Kepler descobre as célebres leis que lhe conservam o nome e por meio das quais se reconhece que as órbitas que os planetas descrevem não são circulares, mas elipses, um de cujos focos o Sol ocupa. Newton, na Inglaterra, descobre a lei da gravitação universal. Laplace, na França, cria a mecânica celeste. Finalmente, a astronomia deixa de ser um sistema fundado em conjecturas ou probabilidades e torna-se uma ciência assente nas mais rigorosas bases, as do cálculo e da geometria. Fica assim lançada uma das pedras fundamentais da Gênese, cerca de 3.300 anos depois de Moisés. Então veja, você tem ali todo um conjunto de informações que esses espíritos, aqui ele está citando aqui Kepler, que é na Alemanha, né? Ele citou também aqui Newton, que está na Inglaterra, citou Laplace, que está na França, né? Que vão desenvolvendo essas ideias científicas e difundindo essas ideias científicas através dos livros, dos artigos nas revistas, dos jornais, né? E das sociedades científicas que começam a se formar. E com isso, né, você vê que todo um trabalho da espiritualidade foi necessário, todo um desenvolvimento da espiritualidade foi necessário, criando e aprimorando a inteligência das pessoas que estavam encarnando no planeta Terra, para que pudesse chegar nesse contexto aqui, já num espaço de tempo muito curto. Você vê que ele fala em 3.300 anos depois de Moisés, né, é que você vai ter a sociedade desenvolvida o suficiente para conseguir compreender tudo que esses espíritos trouxeram, né? Tudo que Copérnico trouxe, que Galileu trouxe, e a partir de Copérnico e Galileu, que esses inúmeros cientistas que a gente conhece foram trazendo. Mas nós estamos falando aqui de um desenvolvimento exponencial da ciência que levou 3.300 anos para iniciar, né, lá atrás na lei mosaica, né, e tratando, vamos dizer assim, da Gênese mosaica. Então nós estamos falando de 33 séculos, né, de passagem, 33 ciclos completos aí de passagem para se chegar a ter alguma informação diferente daquela Gênese de Moisés. Então, quando a gente olha para a Gênese de Moisés, a gente não pode olhar com um olhar assim descaridoso, né? E pensar como é que era a situação para que ele pudesse, naquela Gênese mosaica que ele ensina e leva adiante, ter todo esse conhecimento científico de mundo que a gente tem a partir dessas descobertas científicas aí. Então, 3.300 anos depois, esse conjunto de cientistas reencarnam no planeta para trazer esses conhecimentos. E você vê que eles reencarnam por toda a Europa. Alemanha, França, Inglaterra reencarnam por toda a Europa para que o risco, vamos dizer assim, desse conhecimento ser abafado seja minimizado, né? E é necessário que, por exemplo, a tipografia
já esteja desenvolvida para que esses conhecimentos sejam difundidos. É necessário a construção, né, do aparelho aí, do sistema óptico do telescópio, para que a observação seja além da vista humana, né? E é necessário toda uma base científica estruturada para se analisar as descobertas que estavam chegando. Então essa base científica ela vem e Kepler mostra isso quando ele faz essa análise e percebe que não é uma órbita circular, mas é uma órbita elíptica, né? Ou seja, ela é mais próxima do Sol em determinados períodos desse giro ao redor do Sol, e ela é mais distante do Sol em outros dois períodos. E isso contumaz, vamos dizer assim, novamente garantido e provado pela lei gravitacional de Newton, né? Newton vem e através dessa gravitação universal, ele consegue, através da lei da gravitação, mostrar que aquilo que Kepler tinha dito tem fundamento, né? E não é assim na garganta, não é porque eu acho que é assim. O fundamento é baseado no cálculo e na geometria, é baseado em dados reais, científicos. Então a coisa começa a ficar cada vez mais difícil de ser dita que não é desse jeito. E a partir daí é que você começa a rever aquilo que Moisés colocou, aquilo que Moisés explicou, aquilo que Moisés deixou escrito 3.300 anos atrás, né? De todo esse processo, né? Então é preciso que tenha esse conjunto de informações para que Laplace possa falar em mecânica celeste, né? Nesse movimento celeste dos planetas ao redor do Sol e do Sol girando aí no universo. Você não tem como estabelecer isso ou colocar isso antes de todas essas descobertas e de toda essa preparação, né? Então vamos aqui dar uma lida nas duas notas importantes que nós temos aqui. Primeira nota. A mitologia hindu ensinava que, ao entardecer, o astro do dia se despojava de sua luz e atravessava o céu durante a noite com uma face obscura. A mitologia grega figurava puxado por 4 cavalos o carro de Apolo. Anaximandro de Mileto sustentava ao que refere Plutarco que o Sol era um carro cheio de fogo muito vivo que se escapava por uma abertura circular. Epicuro, segundo uns, teria emitido a opinião de que o Sol se acendia pela manhã e se apagava à noite nas águas do oceano. Segundo outros, ele considerava esse astro uma pedra pómez, aquecida até a incandescência. Anaxágoras o tomava por um ferro embraseado do tamanho do Peloponeso, coisa singular. Os antigos eram tão invencivelmente induzidos a considerar real a grandeza aparente desse astro que perseguiram o filósofo temerário por haver atribuído aquele volume ao facho do dia, fazendo-se necessária toda a autoridade de Péricles para salvá-lo de uma condenação à morte e para que essa pena fosse comutada na de exílio. Camille Flammarion, Estudos e Leituras sobre a Astronomia, página 6. Diante de tais ideias emitidas no quinto século antes do Cristo, ao tempo da maior prosperidade da Grécia, não devem causar espanto aquelas que os homens das primeiras idades faziam sobre o sistema do mundo. Então veja, ele está pegando aqui nessa
nesse contexto, né, um período em que a Grécia era considerada o berço da sabedoria e da inteligência na face da Terra. Lá, lembrem-se, né, que nós estamos falando de Pitágoras, nós estamos falando de filósofos que criaram, vamos dizer assim, muitos dos conceitos que a gente traz até hoje, né? Nesse processo, né, nesse meio, várias ideias foram colocadas como sendo assim que é o universo. E dentre esses conceitos, você lendo essa nota, você fala assim, gente, que absurdo, como é que as pessoas tinham essa imaginação de que o universo funcionava assim? Para nós, hoje, com os conhecimentos que nós temos, pode parecer absurdo. Mas volta aí, 3.000 anos antes dessas descobertas que nós temos, e você vai perceber que não é absurdo, porque não existe nada. O que tem é os ensinamentos ali, aquilo que Moisés deixou. Né? O que tem é o conhecimento passado de boca em boca. Você não tem quase que nem estrutura de escolas e de ensino, você não tem nenhuma estrutura de livros, o que você guarda são rolos de pergaminho que são guardados a 7 chaves para alguns letrados, algumas pessoas que quando querem consultam aquele pergaminho, aquele rolo de pergaminho. Então não há uma facilidade de obtenção desses ensinamentos, né? Você só obtém esses ensinamentos aonde? Nas sinagogas, você só obtém nos aparatos, vamos dizer assim, religiosos, que tem lá algum sistema de ensino desses conhecimentos. Então, é óbvio que vai sair várias teorias, cada uma enxertada com as ideias de um determinado núcleo religioso ou de um conjunto de religiosos que querem que você compreenda daquela forma, né? Então, por isso essas teorias parecem assim tão singulares e tão estranhas, né? Mas não são. Elas representam, elas relatam, elas demonstram a estrutura científica de uma época que remonta muito, muito tempo atrás, 30 séculos atrás, né? Então é por isso que a gente tem, vamos dizer assim, essa facilidade hoje de olhar para isso e falar assim, não pode ser, não era isso que os caras acreditavam. Gente, esses caras eram inteligentes, eles não podem acreditar nisso. Mas eles só tinham os olhos para ver e, vamos dizer assim, a imaginação, né? Nem sistema científico para averiguar se aquilo que eles imaginaram tem alguma base lógica, se está apoiado em alguma lei. Que lei? Não tem nem lei da física, nem lei de gravitação, nem lei de órbita de planetas ao redor do Sol. Não tem nada disso. Nada, não temos nenhuma base científica para discutir, para sequer consultar. E caso tenha, consultar, como eu disse, né, consultar o que está escrito não é uma tarefa fácil, não é uma coisa assim que qualquer pessoa vai conseguir chegar lá e falar, me dá o papiro aqui que eu quero ler. Não é assim que funciona, né? Então a gente precisa compreender esse contexto para não cair, vamos dizer assim, na armadilha de ficar maldizendo essas mentes que vieram antes, né, que vieram tão antes, e vamos dizer assim, tentar ali de alguma forma menosprezar ou diminuir a importância desses que vieram antes e que formam aí essa base construtiva de pensamento, não só filosófico como científico, né? Eu brinco com todo mundo, Pitágoras na Grécia, mas todo mundo aprende Pitágoras, a lei de Pitágoras até hoje, né? Todo mundo usa ela até hoje. Então, 3.000 anos depois, ela está tão atual como hoje, é utilizada em todo o processo de engenharia como hoje. Então, não se deve menosprezar esses espíritos que vieram nessa época, porque eles também contribuíram muito para o desenvolvimento da nossa inteligência e da nossa capacidade de compreensão. Eu me despeço de vocês com a prece
que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja.